Olá, pessoal. Damos início a mais um capítulo do nosso Clube do Livro, onde nós vamos pensar agora o desenvolvimento dos conceitos e os métodos de sua investigação, onde o Luria traz contribuições muito parecidas com outros teóricos da abordagem, como Vygotsky, no livro Pensamento e Linguagem, ou A Construção do Pensamento e da Linguagem, e também com os capítulos de experimentos presentes nos textos da Bluma Zeigarnik. Então, nesse capítulo em específico, nós vamos conseguir passar um pouco sobre alguns experimentos da psicologia soviética que tiveram diversas aplicações, tanto no sentido avaliativo, como o quarto excluído, que até hoje é utilizado em diversos testes de neuropsicologia, e também alguns que têm um papel muito mais teórico, como o método Vygotsky-Sakharov, que é um método que se utiliza muito mais tendo em vista a confirmação de certas teorias sobre a formação dos conceitos. Seguindo, o Luria vai trazer que nesse capítulo, qual é o objetivo desse capítulo, que é determos naqueles métodos de que dispomos atualmente, ou seja, na época que esse livro foi escrito, e que nos permitem avaliar objetivamente qual o sistema de enlaces presente na palavra em diversos casos e, principalmente, avaliar a estrutura semântica da consciência em cada etapa do desenvolvimento infantil. Eu queria dar uma certa atenção à palavra objetivamente. O Luria não está trazendo aqui uma questão de pensar subjetivamente, como que os sujeitos individualmente desenvolvem isso, como que isso é desenvolvido na história de vida daquela pessoa, ou até mesmo por uma metodologia interpretativa. Nesse caso, quando o Luria traz a questão do objetivamente, ele está querendo identificar as leis de desenvolvimento desses processos que podem ser generalizadas a uma amplitude muito maior. Quando nós fazemos experimentos e investigações mais subjetivas, nós não temos como generalizar isso para toda a espécie humana. Quando nós avaliamos isso de um ponto de vista mais objetivo, nós conseguimos pensar isso enquanto leis e princípios que se generalizem para pensar como que esses processos se desenvolvem no humano como um todo. E aqui nós já começamos com um dos métodos que o Luria traz, que é o método de determinação de conceitos. Esse método é um procedimento mais simples para elucidar quais os sistemas de enlaces que se encontram por trás da palavra em cada etapa do desenvolvimento infantil. Então, aqui ele está querendo entender como que mudam esses enlaces, como que mudam essas relações entre as palavras a cada período do desenvolvimento da criança. Consiste em que se peça à criança que determine o significado de uma ou outra palavra. Por exemplo, pergunte-se o que é um cachorro, o que é uma mesa, o que é uma árvore e o que é o leite, estudando-se atentamente as características de suas respostas. E existem dois tipos de respostas possíveis para essa pergunta, a depender do desenvolvimento da criança. Então, o primeiro tipo, nós temos enlaces imediatos, que introduz a palavra em uma situação prática qualquer. Então, o Luria trouxe ali essas palavras como cachorro e leite. Se você pede para a criança falar que é um cachorro, ela provavelmente vai dizer que tem dente, que late, que tem na casa dela. Se pergunta o que é o leite, ela vai dizer que é algo que os bebês tomam, é algo que a vaca produz, ou seja, ela está colocando isso em enlaces práticos. Ela não está trabalhando diretamente com o conceito dessa palavra. Agora, quando se coloca isso de uma forma, por exemplo, o cachorro é um animal ou o leite é um alimento, nós estamos aqui trabalhando o conceito em si, que é o segundo tipo de resposta, que é uma resposta categorial, que introduz a palavra em um sistema de conceitos, em um agrupamento. Então, nós temos esses dois tipos de resposta para essa pergunta. Uma que é prática e uma que é categorial. E aí a gente consegue resgatar aqui diversas questões que nós já estudamos nesse livro, como a sinpraxia e a sinsemântica. Então, em uma, ela ainda está muito fixada com a prática, e no outro já está mais utilizando as outras funções da linguagem como a possibilidade de analisar as coisas. Aqui,
O primeiro tipo não necessariamente é uma sinpraxia, porque ela não precisa estar no contexto específico para conseguir lembrar, para conseguir falar sobre isso. Mas ela ainda resgata esse lugar prático da palavra nos momentos em que ela está se utilizando desses conceitos. A consciência que ela tem da palavra é muito mais limitada à prática, enquanto o segundo tipo já é um tipo mais desenvolvido, mais complexo. Ainda sobre a determinação dos conceitos, o Luria vai dizer que esse método de determinação do significado da palavra ou de determinação de conceitos nos permite descobrir qual é a característica dos enlaces reais imediatos ou lógico-verbais que se encontram por trás da palavra e desempenham um papel preponderante. Então a gente consegue entender quais são esses enlaces a cada período etário ou a cada nível de desenvolvimento que está exercendo aí um papel central. Isso é muito interessante porque é possível analisar isso também de acordo com a alfabetização, que é um trabalho que o Luria faz no seu livro Desenvolvimento Cognitivo, onde ele vai perceber que a partir do desenvolvimento cultural, da alfabetização, do domínio da linguagem, o sujeito passa desses enlaces práticos para enlaces lógico-verbais, certo? O outro método é o de comparação e diferenciação, onde nós vamos ter que separar e explicar qual a diferença de cada uma das palavras. O método consiste em que se diga ao sujeito duas palavras que designam determinados objetos e que se peça que diga o que há de comum entre os dois objetos, nomeando-os. Às vezes, a denominação verbal dos objetos é substituída pela apresentação de desenhos, mas isso não muda a essência da prova. Então, nós queremos aqui descobrir como o sujeito diferencia os objetos, por um ponto de vista prático ou por um ponto de vista lógico-verbal. Então, nós temos três tipos desse experimento. O primeiro, dá-se duas palavras que evidentemente pertencem à mesma categoria. Por exemplo, gato e cachorro são animais domésticos. No entanto, o sujeito pode responder: o cachorro corre atrás do gato, como a semelhança. Ao mesmo tempo, o nível mais superior pode responder que o cachorro é um canino e o gato é um felino. Ou ainda que os dois são mamíferos, que os dois são animais. Existe uma grande gama de respostas que podem ser dadas e que apresentam aí uma maior ou uma menor relação direta com os enlaces lógicos verbais ou com os enlaces mais concretos. Segundo tipo, dá-se dois objetos cujo aspecto em comum é difícil de encontrar. Por exemplo, uma coruja e um peixe. Esse é um dos exemplos que o Luria traz no texto. Para uma pessoa que já tem uma compreensão maior dos conceitos ou da biologia, vai entender que tanto o peixe quanto a coruja são animais. Os dois são seres vivos. Porém, a depender dos enlaces que a pessoa está práticos, pode não conseguir relacionar esses dois objetos. Um outro exemplo é a relação entre a carroça e um carro. As relações entre os dois, por mais que sejam meios de transporte e que possam transportar coisas, os enlaces entre eles são um pouco mais distantes do que entre um gato e um cachorro. O outro tipo, o terceiro tipo, são os tipos conflitantes, que já têm uma tendência a estarem enlaçados pelas relações práticas. O exemplo que o Luria traz no texto é de uma pessoa que monta em cavalo, não vou lembrar agora o nome, e o cavalo. Então, a relação entre eles que o sujeito pode trazer é que esse sujeito monta no cavalo. Porém, a relação que o Luria gostaria que trouxesse seria que os dois são seres vivos, que os dois são mamíferos. Mas não a prática, mas sim o conceito por trás disso. Da mesma forma, nós podemos ver esse mesmo caso como um caçador e a caça. Qual a relação entre os dois? O sujeito pode responder que o caçador quer matar a caça para comer, quando a resposta de um conceito mais complexo, mais lógico-verbal,
seria justamente de que os dois são seres vivos. O outro método é o método de classificação, que é um dos métodos muito utilizados na psicologia soviética e um dos mais importantes desenvolvidos pela psicologia para esse processo de avaliação. Ele diz que talvez um dos métodos mais produtivos para penetrar na estrutura interna do significado da palavra seja a prova da classificação interna. O método da classificação é, em essência, o desenvolvimento do método da comparação e diferenciação. Possui grande importância teórica e diagnóstica, sendo utilizado em três variantes fundamentais, nas quais nos deteremos separadamente. Então, o primeiro tipo é o quarto excluído, no qual o sujeito precisa classificar ou retirar um objeto desses grupos, desses agrupamentos. O primeiro tipo de quarto excluído é um tipo onde três elementos pertencem ao mesmo grupo, têm cores semelhantes ou da mesma cor e possuem ali uma forma parecida, seja uma forma mais comprida, seja uma forma mais redonda, como é o caso que eu trouxe aqui. Nós temos uma manga, uma laranja, um pêssego e algo que não pertence ao mesmo grupo e que não se assemelha nem um pouco a esses objetos. Então, o quarto elemento aqui é um guarda-chuva. Então, é lógico que o quarto elemento que deve ser excluído é o guarda-chuva. O segundo tipo, você tem três elementos que pertencem ao mesmo grupo e que têm formas diferentes, e um quarto elemento que não é semelhante com esse grupo. Esse segundo exemplo do quarto excluído eu tirei da bateria de Glosman. E ela utiliza três relógios, um quadrado, um de bolso e um desses de mesa, e uma bola. O sujeito que tem um enlace mais prático, mais direto, menos lógico-verbal, vai escolher a bola e os dois relógios, porque eles têm um formato parecido. Mas quando o sujeito encontra o conceito, trabalha com o conceito, ele vai escolher os três relógios. O terceiro exemplo é quando nós pegamos três materiais que são utilizados para uma atividade ou que têm uma relação prática muito forte juntos e um quarto elemento que não se encaixa nessa lógica. E, ao mesmo tempo, três instrumentos: o martelo, o serrote e a pá. Porém, nós temos um quarto elemento que se enlaça nas práticas com o martelo e o serrote, a tábua. Eu consigo pensar uma atividade prática no qual está incluso o martelo, a tábua e o serrote. Mas eu não consigo pensar nenhuma situação em que eu precise da pá junto com a madeira. E aí que está a questão desse tipo de quarto excluído. Você evidencia o conceito ou você evidencia a prática? A resposta correta seria classificar martelo, pá e serrote, porque os enlaces lógicos verbais estão aqui presentes de forma mais explícita. E nós temos esse quarto exemplo, que o Luria não traz no texto, mas que eu gosto muito dele, e que é um dos últimos da bateria de Glossman. Nele, nós temos muitos enlaces práticos. Nós temos um relógio, um termômetro mais antigo, um óculos e uma balança, também uma balança mais antiga. O relógio, o óculos e o termômetro são pequenos. O relógio, o termômetro e o relógio cabem no bolso. O relógio, o termômetro e o óculos são de vidro. Então, eles têm muitos elementos em comum. No entanto, o conceito de medida é um enlace lógico-verbal que reúne a balança, o relógio e o termômetro. O óculos não é um instrumento de medida, então ele está fora desse grupo. Isso daqui evidencia os enlaces lógico-verbais e os conceitos com os quais o sujeito trabalha ou não. Um outro exemplo é a classificação livre. Nele, nós dividimos em três etapas. Primeiro, dá-se ao sujeito um grande número de objetos reais ou de figuras em que estejam representados distintos objetos, propondo que agrupe esses objetos de forma tal que seja possível chamar cada grupo com uma palavra.
Esse é o primeiro passo. Depois que o sujeito cumprir essa tarefa, propõe-se-lhe que explique por que separou as lâminas precisamente desta forma. Então a gente precisa que essa pessoa explique o porquê dessas relações, o porquê desses agrupamentos. Terceiro, que reduza o número de grupos. Por exemplo, se distribuiu as lâminas em 10 grupos, pede-se que o faça em apenas 3. Novamente solicitando nome para os grupos e a explicação de sobre que base fez esse novo agrupamento. Esse daqui também evidencia tanto os enlaces quanto também os processos de generalização. Alguns grupos podem ser quebrados e outros podem ser mantidos e apenas acrescentados aspectos. Nesse caso aqui, o sujeito poderia ter é, relacionado o óculos e o relógio e o termômetro e mais um outro de vidro. E pode ter negligenciado objetos de medida, como réguas, como balanças, que já tem aqui, como outros instrumentos de medida, dos quais ele não acredita que esteja enlaçado com o óculos, o termômetro e o relógio. Porém, a partir do momento que você pede para que reduza os grupos, ele vai ter que reagrupar, ele vai ter que repensar, ele vai ter que refletir sobre esses enlaces. Um outro método é o método Vygotsky-Sakharov. Esse método consiste em construir, em explicar a construção de conceitos. Ele é um método que não é muito utilizado na avaliação, ele é um método que é muito mais utilizado para a explicação da construção dos conceitos científicos ou da construção dos conceitos das generalizações nos indivíduos. Então, como vocês podem ver, existem diversas peças agrupadas aí. E essas peças, embaixo de cada uma delas, tem um nome, que ele não existe em nenhuma língua. É um nome realmente aleatório. E esse nome, ele se refere a um conceito. Nós vemos aí que tem 4 agrupamentos. Um desses nomes se refere a figuras pequenas e achatadas, o outro a figuras compridas e pequenas, outro a figuras grandes e achatadas e outro a figuras grandes e compridas. Esses grupos, eles estão misturados, embaralhados. Então o sujeito pode agrupá-los de acordo com a cor, pode agrupá-los de acordo com o tamanho, de acordo com o formato. E eles não podem olhar o nome embaixo. Eles primeiro têm que agrupar, depois eles têm que conferir se o grupo está certo. E assim ir adquirindo pistas para entender qual é o agrupamento correto. Dessa forma, a gente consegue entender como os agrupamentos, as generalizações se formam. Nesse caso, nós temos um conceito que não existe, pelo menos no idioma russo e no português, que é uma palavra específica para coisas pequenas e longas, coisas pequenas e achatadas, coisas grandes e longas, coisas grandes e achatadas. Além disso, é possível entender as classificações, as formas que isso vai se generalizando a depender da idade. Como, por exemplo, as famílias, que seria algo muito próximo do pai, a mãe, o filho, ou parentes mais distantes, no qual o sujeito vai agrupando o quadrado, aí pega o outro quadrado porque são semelhantes em formato. Aí pega um cilindro porque esse cilindro se parece um pouco com a cor do primeiro quadrado. Depois pega o cilindro pequeno e vai assim agrupando essas famílias. Um outro exemplo são as cadeias. Outros exemplos são os grupos difusos, que aí é muito mais próximo dos conceitos difusos, onde o sujeito simplesmente faz um grande agrupamento e não tem consciência de qual conceito que está ali sendo agrupado, não consegue explicar isso. E nós temos o conceito em si, que é quando está organizando da forma que nós estamos vendo aí na imagem, que é os blocos agrupados de acordo com os conceitos que tem embaixo. E nós temos também, aqui já não é mais um experimento, mas sim algumas descobertas que o Luria apresenta a partir desses experimentos que foram criados. E ele percebe, acerca da tomada de consciência da linguagem verbal na criança, que a cada período a criança assume mais consciência
dos enlaces lógico-verbais. Então, primeiro, ele afirma que a criança não se dá conta da palavra como unidade isolada da linguagem e confunde palavras com objetos. Um exemplo disso é quando você pergunta, na frase, o cachorro está na rua, quantas palavras tem na frase? E a criança responde, o cachorro. Um outro exemplo é, existem 20 cadeiras no teatro. Quantas palavras tem na frase? E a criança responde 20 cadeiras. Um número muito maior. Ou, o menino comeu 13 doces. Quantas tem na frase? Quantas palavras tem na frase? A criança pode responder nenhuma, a criança comeu todas. Então, esses enlaces, essas formas de compreensão, essas confusões que podem ocorrer entre o substantivo e o conceito de palavra. A criança é como se ela não tivesse consciência dos adjetivos, das preposições, dos verbos, mas apenas tivesse consciência dos substantivos, das palavras que são substantivos. Isso faz com que a criança não tenha plena consciência da sua comunicação, por mais que consiga formular frases completas. Posteriormente, quando a criança já tem uma compreensão maior das palavras, nós vemos o segundo exemplo que o Luria traz aqui. Palavras auxiliares, tais como junto, ao, com, etc. A separação dessas palavras auxiliares somente se faz possível num processo de aprendizagem especial, ou seja, a escolarização. Mas, também nesse caso, conforme assinalado por Karpova, o processo é longo e a criança que já aprendeu a identificar as preposições de e com procura separar morfemas análogos com palavras completas e diz que depositar ou comportar são duas palavras cada uma. De e positar, com e portar, cometendo os correspondentes erros na escrita. Isso faz com que nós percebamos que não apenas a consciência se dá no sentido de não conseguir identificar certas palavras, mas também de não conseguir compreender as formações dessas palavras, o sentido por trás de comportar, ser junto, mesmo que o com seja uma outra palavra que pode ser utilizada. E, nesse caso, o com e o portar não fariam o menor sentido. Essa compreensão faz com que seja possível compreender a consciência da criança a cada período etário da sua comunicação e também da organização dos conceitos. E aqui nós vemos o quão frutífero é o estudo, a compreensão, a investigação do desenvolvimento humano por meio dos experimentos. E nesse slide nós já finalizamos esse capítulo. É um capítulo grande, mas um capítulo mais leve do que muitos outros que nós já tivemos. Acredito que até mesmo muito rico para se entender a patopsicologia e a neuropsicologia histórico-cultural. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo encontro do Clube do Livro.